Me devolveu a minha pergunta para saber se você sabia. Que coisa feia, Ellen. E não venha me falar que o governo Bolsonaro trouxe 70 leis favoráveis às mulheres, porque isso é mentira, tá? Porque É com você, Ellen. Pergunta. 1 minuto. Adorador, você falou aí, né, sobre a meritocracia, você falou, trouxe um monte de coisa. Vamos falar sobre o que você trouxe para mim com relação ao CAGED, com relação à mudança de dados, né? Já que você trouxe a discussão que houve uma mudança de metodologia, e eu acredito, mesmo você não tenha falado isso, que você está jogando para que o Lula estivesse fazendo os números maquiados, né? Acredito que seja isso, né? Qual a metodologia que foi mudada, se você puder trazer para nós? Sobre qual relação ao quê? Porque foram três méritos, né? Três mudanças. Sobre o PIB, sobre o emprego e sobre a projeção da população. Qual que você quer saber? Todas? É, a princípio, né? Sobre a gente falei do emprego, né? Então, o emprego, ele antes da mudança das métricas, quando ele muda o Carlos, né? Ele muda, quando vocês vivem de narrativa. Então, quando o Lula, ele muda o diretor do IBGE, automaticamente o IBGE já começa a mudar os meios de pesquisa, a forma de ver as coisas, as métricas. E aí ele muda, logo, a primeira que ele muda é sobre o emprego, para dizer que o Brasil está em pleno emprego, como vocês usam essa narrativa. Onde, na verdade, antes era visto como quem tivesse de carteira assinada estava empregado. Hoje, quem não está cadastrado numa agência de emprego é quem está desempregado. Então, isso muda a métrica. E aí, o que acontece? Nós tínhamos 14% de desemprego, aí hoje nós estamos com 6,1, 5,8, uma coisa assim. Né? Então, o tempo é meu? Entendeu? Então, já te respondi, né? E sobre o PIB também teve alteração, e sobre a projeção da população, aumentou o número da população, né? Mudaram algumas métricas aí sobre essas questões do IBGE. Eu fiz a pergunta para você, e como você não sabia, veja só, gente, como ela está sendo honesta intelectualmente. Né? Uma jurista, advogada, especialista, né? Eu fiz uma pergunta para ela sobre quais eram as métricas do IBGE, e ela agora, como não sabia, me devolveu a pergunta, vocês estão vendo, e eu fiz a resposta que ela não sabia, para ver se ela me pega nesse meio caminho. Você está sendo desonesta, Ellen. Eu fiz a pergunta para você e você fez uma manobra, e aí me devolveu a minha pergunta para saber se você sabia. Que coisa feia, Ellen. Que coisa feia. Não faça isso. Olha, eu quero usar agora meu direito, antes de usar meu direito de pergunta, eu quero chamar o meu Coringa. Já? Sim. Vamos lá. A Ellen, em certo ponto desse debate, ela começou a atacar a meritocracia, né? Segundo ela, a maioria dos bilionários, dos milionários do mundo, do Brasil e do mundo, eles são herdeiros. Mas, na verdade, quando a gente parte para uma pesquisa séria, como, por exemplo, as pesquisas da Ford, não só da Ford, quanto, por exemplo, os dados globais da Forbes, eles apontam que 67% dos bilionários do mundo, eles possuem algo que no inglês a gente chama de self-made. O que significa self-made, Samuel? Eles construíram a sua riqueza do zero, contra 33% de herdeiros, né? Contra 33% que são herdeiros. Aqui no Brasil, esse número é mais equilibrado ainda. Você tem 44% que são self-made, contra 22%, 20%, eu tinha visto esse dado, que não são. Mas ainda assim, a maioria da riqueza ultra alta vem da criação de valor. A gente tem, por exemplo, alguns exemplos clássicos aí no mundo. Zuckerberg é um exemplo disso, né?
enfim, o Jeff Bezos também é um grande exemplo disso. Todos eles começaram com pouco, geraram bilhões em inovação, empregos e produtos. E aí eles vêm com essa visão marxista, ultrapassada, de que isso é uma exploração, sendo que a gente está na economia do mercado, né? O empresário, ele oferece ali o valor, o produto, o serviço, o trabalhador recebe pelo seu salário. Engraçado é que essa exploração que vocês falam, Ellen, a gente nunca vê os explorados, os trabalhadores explorados, eles indo para países em que, na teoria, não possuem a exploração. A gente sempre vê os trabalhadores concentrados em grande massa em países capitalistas, né, que possuem essa exploração, enfim, a exploração do proletariado e etc. E a gente nunca vê o contrário, né? E assim, não adianta vir com anedótico, porque, eu estudei muito e não fiquei rica. Meritocracia não é sobre o tempo que você fica sentado. Inclusive, Ellen, você que é uma advogada, né, que é uma jurista, que é uma pessoa formada em direito, você sabe que dentro do curso de direito na sua faculdade, o networking vale muito mais do que o seu próprio estudo. Inclusive, os próprios advogados, eles postam no TikTok assim, enquanto o seu advogado tem um conhecimento, o meu toma café com o juiz, entendeu? Então, assim, os fatores, existem vários outros fatores, quem tem mais talento, quem tem mais esforços, quem se arrisca mais, quem faz boas escolhas, tende a subir, essa é a média. Fatores ali como o QI, a personalidade, né, a cultura familiar também, é muito importante disso, o time, né? Nem todo mundo que estuda fica rico, né? De fato, você precisa ter sorte, você precisa ter uma escolha, você precisa arriscar, você precisa ter uma escolha ali de carreira. No Brasil, a mobilidade é baixa por conta do Estado, né? Agora, eu queria contrapor mais outra coisa que ela falou, que era sobre a questão do Deus, Pátria e Família, né? Eu mesmo estou com uma camisa aqui com esse termo, né? Deus, Pátria, não sei se está nítido aqui para vocês verem, Deus, Pátria e Família, que é um slogan que representa valores tradicionais e conservadores, entendeu? Tem origem no integralismo brasileiro, do Plínio Salgado, mas frases de pátria e família aparecem em todos os movimentos nacionalistas e conservadores do mundo todo. Se a gente for pegar um elemento para diminuir, para resumir o que é fascismo, então eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês esquerdistas, vocês defendem com unhas e dentes a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né? Só que essa CLT que vocês defendem, ela tem forte inspiração na Carta del Lavoro do Mussolini de 1927. Cuidado. Não pode falar o nome Oi? dele, não. Desculpa. Mussum, não pode completar o nome. Foi mal. Então, assim, o Getúlio Vargas, que trocava cartas com um carinha lá, com o outro lá, com o cabelinho, com o bigodinho, enfim, ele modelou grande parte da legislação brasileira de Constituição de 37 no corporativismo fascista italiano, o controle estatal. Então, assim, será que... Peraí, vocês defendem algo inspirado na Carta del Lavoro do Mussolini, com unhas e dentes, e aí vocês querem pegar uma frase que não tem nada a ver com fascismo, que fala sobre nacionalismo, sobre valores cristãos, que é o Deus, Pátria e Família, e querem jogar para chamar nós de fascistas? Aí é complicado, né? Obrigado, Guto. Bom, Samuel, na próxima, toma cuidado. É facho e mussum, não pode completar a palavra. Né? Bom, valeu, Samuel. Esse foi Samuel, o Coringa do Adorador. Ok? É com você, Adorador. Mas a minha pergunta é, já que esse governo ele bate recorde de coisas ruins, né? Taxa de feminicídio bateu recorde na arrecadação tributária, né? São vários recordes ruins. E qual é o projeto que o seu governo tem para combater o feminicídio e a criminalidade no nosso país? Ok, Adorador, é com você, Ellen. 2 minutos, resposta. Bom, primeiramente eu tenho que falar com o nosso amiguinho Samuel aí, que a Forbes realmente classifica muitos bilionários como self-made, mas isso não significa que eles eram pobres e que ficaram ricos, tá, gente? Isso significa que necessariamente eles contribuíram para a riqueza deles, entretanto não significa que eles partiram da pobreza. O Elon Musk, por exemplo, ele costuma ser classificado como self-made, porém não nasceu em uma família
pobre, tá? Então, assim, o que o Samuel trouxe aqui é uma coisa absurda. Sim, gente, eu vou repetir. A maioria das pessoas que são bilionários e milionários no mundo, eles são herdeiros. Pode ser que algum deles, eles iniciaram um projeto novo e aí a partir dali eles tiveram ali uma iniciativa naquele projeto, mas isso não significa que eles eram pobres, tá? Pelo amor de Deus, Samuel. Vamos lá. Quando você fala sobre a taxa de feminicídio, sim, aumentou. Eu vou passar essa pergunta para você. Em quais estados? Porque fizeram um levantamento, e é fácil de trazer isso, que a maioria dos estados que o feminicídio aumentou, por coincidência, foram em lugares onde tiveram mais votos da direita. Será que porque também tivemos um aumento de número de armas quadradinhas na mão de violentões, de valentões, que há uma discussão que levaria que talvez não levaria para o ato em si, acabou levando porque muitas pessoas estão armadas? Será que é isso? Vamos lá, política pública. No governo Bolsonaro, o governo Lula tirou 90% de investimento para as mulheres, para a prevenção. 2 minutos é muito pouco. Para a prevenção contra o feminicídio, contra agressões para as mulheres. O governo Bolsonaro retirou o Ministério das Mulheres. Quando você se rebaixa o ministério para uma secretaria, isso acaba recebendo menos investimentos e menos atenção. Então a política lá de trás começou a ter reflexo agora e vai continuar tendo. Agora, bom, vou voltar daqui a pouco. É muito pouco tempo para a resposta. Bruxa, um minuto para perguntar, tá? Você pode elaborar ele como você quiser, mas é importante ter Então, a resposta, a pergunta, na verdade, durante esse tempo. Não me liga agora. Então, a pergunta vai o seguinte. Você balançou a cabeça toda aí, o adorador de Deus. Deve ser isso, né? Eu também acredito muito em Deus, graças a Deus. Vamos lá. O grupo feminicídio, o governo do Bolsonaro, ele reduziu 90% as verbas que iam para a prevenção de violência contra as mulheres. E não venha me falar que o governo Bolsonaro trouxe 70 leis favoráveis às mulheres, porque isso é mentira, tá? Porque esse é o discurso de vocês. O que ele trouxe foram leis que foram modificadas que também beneficiariam as mulheres, assim como homens, assim como as pessoas, tá? Então, vamos lá. Por que se é tão importante a questão do feminicídio, por que o Bolsonaro retirou o Ministério das Mulheres? Você já sabe o que acontece quando se retira um ministério e rebaixa ele para a secretaria? Você sabe que deixam de receber verbas? Você sabe o que isso acarreta? E outra, a mão das quadradinhas nas pessoas. O que você acha com relação a isso?